morning, class. How are you today? Tudo bem, gente? Iniciaremos hoje a nossa aula de língua inglesa, trabalhando a seguinte habilidade: apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Para iniciarmos, eu gostaria de perguntar para vocês: o que é patrimônio cultural? Alguém saberia me dizer? Muito bem! O que seria? Seria um bem, ele pode ser material ou não, e ele demonstra a tradição de um povo ou de uma região específica, por exemplo, de um país. E ele pode ser artístico ou histórico. Alguém saberia me dizer algum patrimônio cultural artístico que temos aqui no Brasil? Muito bem! Nós temos o Cristo Redentor. Ele é um patrimônio brasileiro. O que mais? Muito bem! O Pão de Açúcar também é um patrimônio. E de outros países, alguém saberia me dizer? Muito bem! Temos, por exemplo, no Egito, como o colega mencionou, as pirâmides. E nos Estados Unidos, alguém saberia me dar um exemplo? Muito bem! A Estátua da Liberdade é um patrimônio norte-americano. Muito bem, gente! Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o Decreto de Lei número 25, artigo 1º, que diz o seguinte: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, que foi nada mais do que nós debatemos aqui agora, podendo ser bens materiais ou imateriais, tá? Então vamos lá. Trouxe aqui um texto em língua inglesa falando sobre Artistic and Cultural Heritage. Leremos aqui juntos, prestem atenção por gentileza na pronúncia. Se houver alguma dúvida de vocabulário, trabalharemos juntos, tudo bem? Então vamos lá. Acompanhem aqui comigo. Artistic and cultural heritage are terms used to indicate all the tangible and intangible cultural heritage of a people or community. In other words, it may represent paintings, drawings, sculptures, monuments and buildings, and also traditions, music, holidays, dances, etc. Então, gente, vocês se recordam que na aula passada nós trabalhamos um pouquinho desse vocabulário? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma palavra? Tem alguma palavra aqui que é uma novidade para vocês hoje? Muito bem! Nós não aprendemos ainda essas duas palavrinhas aqui, tangible and intangible. Alguém tem alguma noção do que seria? Não tem problema, são palavras novas mesmo. Então, tangible seria tudo aquilo que é material. E intangible é aquilo que é imaterial. Então, novamente, voltando aos exemplos. Vocês se lembram que o colega deu o exemplo para nós do Cristo Redentor? Isso seria algo tangible, é material, pode ser tocado. Mas agora eu pergunto, o que nós temos no Brasil de patrimônio que é imaterial? Muito bem, carnaval, por exemplo, folclore, são exemplos de coisas que são intangible, são imateriais. E nos Estados Unidos? Tirando a Estátua da Liberdade, que seria tangible, o que nós teríamos de intangible? Muito bem, Halloween, Thanksgiving, esses são os feriados mais importantes dos Estados Unidos e eles são algo que são imateriais, não se pode apalpar. Percebem a diferença? Então aqui vamos prosseguir. Temos aqui um pouco de pronunciation. Vou pedir para vocês repetirem comigo essas palavras. Qualquer dúvida nós revisamos, tudo bem? Então repitam comigo. Heritage, tangible, intangible, people, community, painting, drawing, monument, building, traditions, music, holiday, dance, theater e museum. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Então vamos lá. Aqui nós temos uma breve revisão do que já foi visto na aula passada sobre o simple past. Não sei se vocês se recordam que eu mencionei para vocês que o verbo, quando ele está no simple past, tem duas formas do verbo, irregular ou regular. Os regulares são aqueles que nós acrescentamos o ed. Vocês se recordam disso? Então, todo verbinho, quando vocês verem aqui o ed, é porque ele é um verbo regular, ele tem um padrão. Quando ele não terminar em ed, ele é um verbo irregular, como vocês podem ver aqui no exemplo. Então, I visited the National Museum in Washington, D.C., regular. I saw different paintings on every wall, irregular, certo? Aqui mais uma pequena revisão, falamos também sobre a forma interrogativa aula passada. Vocês se recordam?
Muito bem, usamos o auxiliar, como o colega mencionou, muito bom. Então, quando estamos falando de uma pergunta, na pergunta nós utilizamos o auxiliar did, seguido do verbo no modo infinitivo, ou seja, na sua versão original, certo? Então, aqui vocês podem perceber o auxiliar em ambas as perguntas e na resposta, os verbos ficam no simple past. Esse verbo é regular ou irregular? Muito bem, ele é irregular. Percebam que tem ausência do ed, certo? E já que nesse verbo tem o ed, então ele é regular. Muito bem, turma. Então agora eu gostaria de pedir para vocês realizarem esse exercício, vou dar em torno de 5 minutinhos. O que eu gostaria? Utilizem esses verbos, essas palavras aqui no quadro, utilizando o simple past, porém, eu gostaria que vocês usassem ele no modo interrogativo. Então aqui um exemplo para vocês usando o auxiliar, certo? E na resposta o verbinho no simple past, que seria ele regular ou irregular. Lembre-se disso, tudo bem? 5 minutinhos para realizar, depois faremos uma correção individual. Muito bem, turma, parabéns pela participação, muito bem. A maioria acertou, viu? Então, o que eu gostaria para a próxima aula? Vou pedir para vocês se dividirem em duplas, certo? Escolham aí entre vocês uma duplinha. O que eu vou pedir? Uma pesquisa para vocês, pode ser em livros ou na internet. Gostaria que vocês pesquisassem algumas coisas de patrimônio, pode ser artístico ou cultural dos Estados Unidos. Porque na próxima aula eu gostaria que essas duplas viessem aqui à frente e apresentassem o patrimônio escolhido para todos os colegas. Faremos uma aula aqui de seminário, tudo bem? Então aqui estão as referências da nossa aula aqui de hoje, certo? Como vocês podem ver. Então, gostaria de agradecer a turma pela participação de hoje. Thank you very much for your participation. Have a great weekend and see you next week, class.